Oi, gente, meu nome é Glaucia, eu sou fisioterapeuta. Eu trabalho na Clínica Neuroenvolver aqui no Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui mais uma vez a convite da Fisi Vital para conversar um pouquinho com vocês sobre o modelo da CIF. Então eu fiz uma enquete lá no meu Instagram para saber se vocês gostariam de falar um pouquinho sobre um caso clínico, como a gente traz a informação que a gente coleta na avaliação para o modelo da CIF, para a estrutura da CIF, e como estabelecer um objetivo pensando no modelinho SMART para esse caso clínico, tá? Então, é esse tema da aula de hoje. Então, caso clínico. Eu já liberei em PDF o caso clínico. Então, no Telegram, no canal do Telegram, tanto da Fisi Vital quanto no meu canal do Telegram, já tem disponível o caso clínico em PDF. Então, vocês podem acompanhar a leitura, eu vou ler com vocês, pelo PDF, tá? Vocês podem baixar lá. Então, é um paciente do sexo feminino, tem 8 anos de idade, com diagnóstico de paralisia cerebral nível funcional 3, então GMFCS 3, utiliza um andador Nimbo para se deslocar em ambientes externos, então atualmente ela anda aproximadamente 50 metros, porém cansa com facilidade, ficando ofegante. Como mora em um apartamento muito pequeno, ela não consegue utilizar o seu andador dentro de casa. Assim, acaba se deslocando, segurando com as 2 mãos na parede, fazendo marcha lateral ou engatinhando. X apresenta os pés pronados, encurtamento do tríceps sural bilateralmente, um padrão de rotação interna de membros inferiores durante as atividades. Então, quando ela vai executar alguma atividade que exige maior força do membro inferior, ela entra num padrão de rotação interna. Diminuição de força muscular em glúteos, entre outros, né? Aqui eu destaquei os glúteos. E ela faz uso de uma órtese do tipo AFO fixa. E aí eu descrevi o que essa criança já consegue fazer, então as suas capacidades funcionais. Então X é capaz de passar de sentada no chão para de pé, segurando com as 2 mãos. Permanecer sentada em um banco sem qualquer tipo de apoio. Se puxar de sentada no banco para de pé. Permanecer de pé, segurando. E fazer marcha lateral segurando com as 2 mãos. Ela é muito comunicativa e adora brincar com outras crianças como sua prima. Seus jogos preferidos incluem puxa-puxa batatinha e o pula pirata. E aí a gente tem que perguntar para essa família qual é o principal objetivo deles, né? Então, o que eles querem alcançar com o paciente, com essa criança. Então, atualmente, o principal desejo da família é que X consiga andar com auxílio do seu andador por uma distância maior sem ficar ofegante. E aí, eu trouxe o modelinho da CIF. Então, quando a gente pensa na CIF, na Classificação Internacional de Funcionalidade, a gente tem que lembrar logo desse modelo. Essa estrutura que tem que vir na nossa cabeça. Então, a CIF ela foi criada em 2001 pela Organização Mundial de Saúde e o principal foco é trazer uma linguagem unificada para falar desse paciente e focar na funcionalidade, na função do paciente, seja ele um adulto ou uma criança. Então, a gente sempre tem que pensar na funcionalidade, na participação. Isso é a principal característica da CIF, função, participação. Então a gente pensa, lá no alto, né, já vem a condição de saúde. O que é a condição de saúde? É o diagnóstico da criança ou do paciente, tá? Então é o diagnóstico. Qual o diagnóstico desse paciente? Funções e estruturas do corpo. Então, é tudo que tem a ver com como esse corpo funciona, tá? Então, se tem encurtamento, se tem deformidade, se tem fraqueza. Então, isso tudo fala, né, aborda como esse corpo está funcionando, como as partes desse corpo estão funcionando. Então, entra aqui em funções e estruturas do corpo. A atividade é tudo que essa criança consegue fazer, esse paciente consegue fazer, pensando sempre na funcionalidade. E participação é como essa criança, esse paciente, interage com o ambiente, com o meio, com outras pessoas, como que ele interage, como ele participa no seu dia a dia das atividades que ele
enfim, que ele frequenta, os ambientes que ele frequenta, como ele participa. E aí a gente tem os fatores ambientais. Então, o que tem no ambiente dessa criança que funciona como um facilitador? O que é o facilitador? É tudo que tem no ambiente dessa criança que ajuda na sua participação, que favorece a sua funcionalidade. E barreira é tudo que tem no ambiente que limita a participação. Então, que impede que essa criança consiga funcionar, consiga fazer suas atividades funcionais. Então, isso entra como barreira. Os fatores pessoais são todas as características intrínsecas do paciente, tá? Então, quais são as características desse paciente? Idade, sexo, entra nas características pessoais, tá? E aí, né, quando a gente pensa na CIF, o que sempre me assustou, pelo menos a mim, né, aqui, Gláucia, eram aqueles códigos, né? Então, a CIF tem aquele código com vários números, letras, e o que significa esse monte de letra, esse monte de número. Só que quando a gente vem para a clínica, isso tem menos importância. Então, saber criar o código, né? Escrever lá o código bonitinho, não tem tanta importância no nosso dia a dia, no nosso atendimento. O que tem de importante na CIF? A gente tem que saber montar o nosso tratamento, montar a nossa avaliação, pensando no modelo da CIF. Então, pensando em funcionalidade, pensando em separar a atividade da função corporal. Então, isso que a gente tem que trazer para o nosso atendimento, para o nosso dia a dia, tá? Não necessariamente o númerozinho, o código. Isso tem menos importância, tá? O mais importante é você entender o modelo da CIF e saber utilizar isso para montar a sua avaliação e para abordar durante o seu tratamento, para orientar o seu atendimento. Lá no consultório, eu fiz essa fichinha aqui de avaliação. Eu também deixei disponível para vocês em PDF como um modelo, um exemplo, mas cada um acaba utilizando isso da forma que funciona melhor para o indivíduo, né? Então, tem gente que usa alguns sistemas, alguns programas. Eu prefiro no papel e aí, normalmente, eu tenho essa fichinha aí lá na avaliação da criança, tá? E aí, eu coloco a data da avaliação e da reavaliação, se for uma reavaliação. O nome da criança, a data de nascimento, e normalmente eu coloco entre parênteses a idade, e a condição de saúde, que aí é o diagnóstico, tá? E aí eu coloquei essas 3 colunas, que tem, primeira coluna aborda as funções e estruturas do corpo, então como funciona as estruturas desse corpo, a atividade e a participação, tá? Depois eu botei os fatores ambientais, o que funciona como facilitador fica na primeira coluna, o que é a barreira que está limitando a participação e a função dessa criança entra na segunda coluna. E embaixo eu coloco os fatores pessoais, tá? Mas isso foi o jeito que eu organizei, tá? Então você pode fazer de outra forma, você pode colocar a ficha e na fatores pessoais está lá em cima primeiro. Tanto faz, tá? O importante é você pensar na estrutura, não necessariamente a ordem em si que você vai organizar lá a sua ficha é menos importante, desde que tenham esses elementos. E aí depois eu coloco o objetivo. Então a gente vai preencher aqui de acordo com o caso clínico que eu trouxe, tá? Então o nome é X, né, que eu não coloquei aqui, mas seria o nome. A data de nascimento eu não trouxe, mas 8 anos, então normalmente eu coloco, como eu falei, né, a data de nascimento, entre parênteses a idade. Até porque normalmente a criança já está com a gente um tempo, então a gente avalia e reavalia, avalia e reavalia. E aí quando for reavaliar, eu gosto de lembrar com quantos anos a criança está naquele momento. E a condição de saúde, que seria o diagnóstico. Então, no caso desse paciente, é uma criança com paralisia cerebral, GMFCS 3. E aí eu vou e preencho as funções e estruturas corporais. Lógico que aqui eu trouxe, né, de forma bem resumida, algumas funções e algumas estruturas. Então, pés pronados, encurtamento de tríceps sural, rotação interna de membros inferiores durante as atividades, diminuição de força em glúteo e baixo condicionamento físico. Mas isso aqui é resumido. Normalmente o paciente é muito mais complexo que isso e a gente tem muito mais coisa para colocar aqui, né? Então a gente vai falar de membro superior, vai falar de tronco, vai falar se tem assimetria de pelve, entra tudo aqui. Ele tem obliquidade pélvica, ele tem escoliose destroconvexa, ele tem
um padrão de rotação interna de membro de ombro. Isso tudo entra na função estrutura corporal. Eu trouxe um exemplo bem resumido, mas o paciente é bem mais complexo que isso e tem muito mais informação para a gente colocar aqui, tá? Mas sempre pensando que função estrutura corporal, pensa assim, como a estrutura está funcionando. Então, ele tem pé pronado, tem rotação interna, tem encurtamento de peitoral, tem fraqueza no, sei lá, em músculo romboide, tem fraqueza no tríceps, então entra aqui. Deformidade, fraqueza, diminuição de força, né? Encurtamentos entram nessa coluna. E aí vem atividade de participação. Então, o que essa criança faz? De novo, eu trouxe uns exemplos básicos, né? Mas a criança é muito mais complexa, ela faz muito mais coisa que isso. Mas, pensando aqui, né, de forma resumida, o que eu trouxe foi: anda com andador na comunidade, então mais ou menos 50 metros, faz marcha lateral com apoio dos membros superiores, passa de sentado no chão para de pé com apoio dos membros superiores, então ela se puxa, né? Permanece sentada no banco sem qualquer apoio, se puxa de sentada no banco para de pé e permanece de pé segurando com as duas mãos e anda... Ah, o andador eu botei lá em cima, tinha esquecido. Então, o que essa criança faz, tá? Poderia incluir aqui, ela consegue comer de forma independente utilizando um garfo, também entra aqui na atividade, tá? Então, teria mais coisas para a gente descrever. E participação é como ela interage com o meio, com outras crianças, com outras pessoas. Então, brinca com outras crianças como sua prima, tá? E aí eu trago os facilitadores. O que tem de facilitador? O que está ajudando ao paciente X a ser mais independente, a ser mais funcional no seu ambiente? O andador posterior, então graças ao andador posterior ela consegue ser mais funcional em ambientes externos e andar maiores distâncias, e a afo fixa, que posiciona o pé dela e permite também que ela consiga andar melhor, tá? E barreira, então tudo que está limitando. E aí eu trouxe como exemplo o apartamento pequeno, que aí ela não consegue usar o andador e acaba tendo que diminuindo a sua independência, diminuindo a sua funcionalidade. Fatores pessoais, né? Então poderia entrar aqui 8 anos, sexo feminino, mas aí, como eu já coloquei lá em cima, eu coloquei aqui que ela é comunicativa, que ela gosta de jogar, puxa batatinha, pula pirata. Então isso tudo são as características pessoais e entram aqui as características intrínsecas dessa pessoa. E aí a gente vem para o objetivo SMART. Vou voltar um pouquinho lá na CIF, no modelinho da CIF. Vou deixar aqui assim. Então, quando a gente pensa no objetivo, é o que eu falei, né? Então, a CIF, ela foca na funcionalidade e na participação. Então, o objetivo, que é terapêutico, né, do atendimento, ele é sempre funcional. Então, é sempre pensando em função. O que as publicações dizem, né? Com as últimas pesquisas, o que elas têm apontado? Que o modelo de tratamento que foca aqui na dimensão da função e estrutura corporal, ele tende a não dar certo. Tá? Por quê? Porque se você pega essa criança, então se ele tem, por exemplo, fraqueza de glúteo, diminuição de força, aí eu vou lá e fico treinando força de glúteo, e eu não treino a atividade, dificilmente essa criança vai conseguir transferir esse ganho de força para o uso funcional. Ela pode até ganhar força, mas ela não sabe usar. Entendeu? Então, o que a gente tem de evidência que mais funciona? Treino orientado para a tarefa, tá? Então, eu vou treinar a tarefa que eu quero que essa criança aprenda. Então, eu vou fazer força, fortalecimento? Claro que eu vou fazer o fortalecimento. Então, quando eu vou montar meu plano terapêutico, eu vou pensar que eu tenho que fortalecer o glúteo, eu tenho que trabalhar a rotação externa de membro inferior, eu tenho que pensar aí nesse encurtamento de tríceps, o que eu posso fazer de alongamento ativo, eu vou pensar nisso. Mas depois, em algum momento do meu plano terapêutico, eu vou transferir esse trabalho para a função. Então, eu vou treinar a atividade. O que eu quero que ela consiga fazer? Isso precisa ser treinado, tá? Então, o atendimento, né, os tratamentos que focam na atividade e participação têm maior chance de sucesso, tá? Porque a gente está treinando uma atividade específica. No artigo da Novak, né, a revisão sistemática, ela traz que o treino orientado para a tarefa está lá no verdinho, né?
Para quem não leu ainda, corre lá e lê o artigo da Nova aqui de 2020, se eu não me engano. E aí ela coloca lá com um verdão bem bonitão, treino orientado para tarefa, tá? Então, o que mais funciona hoje é o treino, tá? E aí a gente foca na atividade e na participação. Então é isso, você tem que lembrar dessa estrutura. Óbvio que você vai pensar na função e na estrutura, como que você vai trabalhar isso no seu atendimento, mas você não pode esquecer que você precisa transferir, tá? Você precisa trabalhar a transferência, trabalhar o treino orientado, treinar a função. E aí o que é o objetivo SMART, né? Então, é um objetivo funcional, né? Pensando no modelo da CIF, que é uma classificação internacional de funcionalidade. E o que é o SMART, né? O que esse conjuntinho aí de letrinhas quer dizer? Ele quer dizer que a gente precisa pensar num objetivo que seja específico. Então, o S vem de específico em inglês, specific. Então, específico. Como assim? Então, eu quero que essa criança faça essa atividade. Você tem que descrever exatamente a atividade que você quer que essa criança aprenda, tá? Precisa ser mensurável. Então, eu preciso ser capaz de dizer que meu paciente saiu daqui e chegou aqui, tá? E aí eu tenho que usar ferramentas que eu possa medir isso. Pode ser a distância, pode ser o tempo. Então, ele andava essa mesma distância, mas ele demorava 10 minutos. Agora, ele demora 5. Mensurei o tempo, tá? Eu posso mensurar os degraus, por exemplo. Se eu quero trabalhar a escada. Ele consegue subir tantos degraus. Se é um paciente nível 5, enfim, mais grave, eu posso pensar quanto tempo que ele consegue manter foco visual, quanto tempo ele consegue ficar de pé. Isso também é mensurável, tá? Então, a gente precisa sempre mensurar. Como eu tenho que ter certeza que o paciente saiu daqui e chegou aqui, tá? Ele tem que ser alcançável. Então, você tem que trazer objetivos que sejam mais próximos para passo a passo, degrau por degrau, você chegar num objetivo maior, tá? Então, você tem que ir compartimentando para que seja alcançável. Porque se for um objetivo muito difícil, muito longe, vai demorar muito. Você vai perder a noção, e vai gerar uma insatisfação, né, da criança e da família, porque nunca chega naquele objetivo, porque tá muito grande, entende? Então você tem que vir fracionando isso. Relevante, então o objetivo ele tem que ser relevante para a criança, quando a criança tem condições de opinar. Então muitas vezes a criança tem um bom cognitivo, tem idade suficiente, então ela pode falar, queria muito aprender a chutar uma bola. Isso é um objetivo funcional e é relevante para a criança, tá? Ou, né? Relevante para a família. Então, o que é importante para essa família? O que é importante no contexto familiar que essa criança, que esse paciente aprenda agora, consiga fazer agora, tá? Então, ele tem que ser relevante, porque a gente tem que pensar que o tratamento, ele é centrado na família. Então, a família tem que participar do plano terapêutico, ele tem que participar do treino, da tarefa. Então, se for uma atividade, uma tarefa que não importa, a família não tá nem aí, ela não vai te ajudar, ela não vai participar. Então, precisa ser relevante para todo mundo, tá? E o tempo, em quanto tempo você vai atingir aquele objetivo? Então, não é, um dia aí a gente consegue. Você tem que mensurar, tá? Então, daqui a 3 meses, daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Você pode estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, curto prazo, daqui a 3 meses, médio prazo, 6 meses, longo prazo, 1 ano. Você tem que definir isso. Então, quanto tempo que você vai conseguir atingir esse objetivo, que você pretende conseguir atingir esse objetivo. E aí, pensando no nosso caso clínico, eu coloquei aqui como objetivo que X, que é o paciente X, né, seja capaz de andar usando o seu andador Nimbo. Então aqui eu fui bem em ambiente externo, então eu fui bem específica. Ela vai andar, vai usar o andador e qual ambiente que ela vai andar. Então eu fui super específica. A distância é 200 metros, então isso aí é o mensurável. Então aqui que eu vou mensurar. Sem ficar ofegante, eu pretendo atingir esse objetivo daqui a 3 meses, tá? Então, qual é o objetivo funcional, pensando no modelinho SMART? Que X seja capaz de andar usando o andador Nimbo por 200 metros. Então, lembra que hoje ela anda 50. Em um ambiente externo, sem ficar ofegante, daqui a 3 meses,
tá? Então, eu fui específica, é um objetivo alcançável, é importante para a família, né? Já que ela falou que o objetivo é que a criança consiga andar uma distância maior, e eu fui específica no tempo, em quanto tempo eu quero que esse objetivo seja alcançado, tá? Existem outros parâmetros, então existe, por exemplo, o gás, então algumas coisas podem acontecer no meio do caminho do tratamento e a criança atingir ou não o objetivo ou superar suas expectativas, e o gás traz uma ferramenta, eu não trouxe aqui para falar com vocês, mas eu acho que vale a pena vocês procurarem, tá? E aí ele traz uma ferramenta para você saber se essa criança atingiu o objetivo, ultrapassou a sua expectativa ou ficou abaixo da sua expectativa, tá? Então, acho que vale a pena também vocês darem uma olhada. Mas pensando aí no modelinho da CIF, a gente tem que dividir, pensar, pegar o que a gente coleta na avaliação, dividir em estrutura e função corporal, atividade e participação e fatores ambientais e pessoais. E aí, quando a gente for montar o tratamento, a gente vai sim fazer atividades focando em resolver, né, em trabalhar a parte da função estrutura corporal, mas sempre lembrando que a gente precisa treinar a tarefa, treinar o objetivo. Então aqui, eu vou trabalhar a força dessa paciente? Vou. Eu vou trabalhar aquele padrão lá de rotação interna que eu quero mudar? Vou. Eu vou usar, enfim, a órtese? Vou. Mas eu também vou treinar. Então, eu também preciso treinar o andador, ela andando no andador pela distância que eu quero alcançar, entende? Então, assim, isso precisa ficar bem claro, tá? Então, foi isso que eu preparei hoje pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha desmistificado um pouquinho a CIF pra vocês. Tem o Instagram da Fernanda Guimarães. É muito bom, ela fala bastante sobre a CIF, o modelinho da CIF, ela tem alguns cursos, foi o que me ajudou até a entender melhor a CIF e desmistificar um pouquinho a CIF no meu dia a dia. E tem também alguns cursos gratuitos pelo Cofito. Mas é basicamente isso, né? Óbvio que a gente precisa treinar mais. E eu espero que vocês tenham gostado. Se eu puder ajudar tirando mais alguma dúvida em relação a isso, eu estou disponível lá no meu canal do Instagram, então @neuroenvolver.rj. E é isso, espero vocês no próximo encontro. Tchau!